Pensamentos diários. Simples, mas profundas reflexões diárias. Desde o canal A Voz da Sã Doutrina para o Mundo, pregando a Santa Palavra de Deus. O dilema divino. Neste momento, a meditação de hoje se encontra no livro de Salmos, capítulos 85 e o verso 10. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Cada vez que eu leio este versículo, este salmo, compreendo a profundidade do salmista ao escrever esse maravilhoso salmo, e não me fica outra que muitas vezes cair de joelho aos pés do Senhor e adorá-lo. Esse salmo, esse versículo é tão profundo, que, como o título desta meditação, uma vez que compreendemos o dilema divino ou o problema divino, que nós compreendemos a profundeza dele, realmente podemos reconhecer o plano da salvação de Deus, o plano redentor, a misericórdia e o seu amor, que não nos fica de outra que nos humilhar e reconhecer aquilo que Ele é. Para podermos entender melhor essa passagem, gostaria também de ler um versículo que se encontra no livro de Êxodo, onde aparece este dilema ou esse problema divino. Não que seja um problema para nós, mas quando falamos o problema divino, ou seja, o problema que o homem tem com a divinidade, uma vez que o homem cai em pecado, cai em transgressão, surge nele o problema divino. É um grande problema que ele não pode resolver, o problema de ser novamente amigo de Deus. Uma vez que ele cai, ele se torna inimigo de Deus. E por isso, para ele é um problemão, um grande problema que por ele mesmo não pode ser resolvido. E esse dilema aparece no livro de Êxodo, no capítulo 34 e no verso 6. E passando o Senhor diante dele, proclamou: Jeová, Jeová, forte, misericordioso, piedoso, tardo para a ira, grande em misericórdia e verdade, que guarda a misericórdia a milhares, que perdoa toda a iniquidade, a rebelião e o pecado, e que de nenhuma maneira terá por inocente ao culpado, que vista a iniquidade dos pais sobre os filhos dos filhos, hasta a terceira e quarta geração. Aqui é que aparece este problema divino, no qual o Salmos 85, verso 10, nos esclarece o problema divino já resolvido. Para entendermos como o problema divino ele se resolve no Salmo 85, verso 10, temos que ir ao início desse problema divino, como já expliquei, que o homem tem para chegar a Deus. Um problema difícil e impossível de ser resolvido por ele mesmo. Podemos apreciar no livro de Êxodos, no capítulo 34 e o verso 6, e quando Moisés pede a Deus que ele mostre a sua glória, então Deus passa e passando o Senhor por diante dele, então Moisés começa a proclamar: Jeová, Jeová, forte, misericordioso e piedoso, tardo para a ira, grande misericórdia e verdade, que guarda a misericórdia aos milhares e que perdoa a iniquidade, a rebelião e o pecado. Mas olha aqui, de nenhuma maneira terá por inocente o culpado, ou terá o culpado por inocente. Como pode
a ver, como pode ser isto? Aparentemente, se nós olhamos pelo nosso ponto de vista, se nós olhamos e examinamos bem, aparentemente há uma contradição. Mas nós sabemos que a Bíblia é harmoniosa e em nada ela se contradiz. Como Deus pode fazer misericórdia, ser clemente, ser piedoso, tardo para a ira, exercer misericórdia e perdoar a iniquidade, mas ao mesmo tempo Ele não ter ao culpado por inocente? Para ser misericordioso para com o pecador, o homem tem que pecar, tem que estar baixo o pecado, para perdoar, para ser clemente. Mas quando o homem peca, ele é culpado de pecado, culpado de transgressão. Mas Deus está dizendo que Ele vai ser misericordioso, que Ele vai perdoar, que Ele é clemente, que é tardo para se irar, mas que não terá o culpado por inocente. Aparentemente vemos uma contradição. Porque se eu peco, eu sou culpável de juízo. Eu mereço o juízo. Eu mereço a justiça de Deus que caia toda sobre mim. E não pode então Deus derramar sua misericórdia e sua justiça sobre mim. Como pode ser este problema do homem resolvido? Como podemos resolver este problema? Deus está dizendo que Ele vai ser perdoador, misericordioso, tardo para se irar, que faz misericórdia aos milhares, que perdoa o pecado, mas ao mesmo tempo diz que não terá o culpado por inocente. Eu e você somos culpados de juízo. Mas no Salmos 85, verso 10, nos mostra este problema que o homem tem resolvido. As misericórdias, As misericórdias de Deus em cima, em favor do homem, nos mostrando a misericórdia e a verdade, ou seja, a justiça, o juízo, se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Como em nós pode operar ao mesmo tempo a justiça de Deus, que demanda a morte ao pecador, que demanda a ira de Deus sobre ele pela transgressão, não nos tendo por inocente, porque todos nós somos culpados, somos pecadores, mas ao mesmo tempo operar as misericórdias de Deus. Quando um homem ou uma mulher peca, ele é culpado do juízo e ele merece um juízo porque ele violou a lei eterna de Deus, a santidade eterna e imutável de Deus. E o castigo por isso, de transgredir contra um Deus eterno, contra a santidade eterna, contra a lei eterna, é um castigo eterno. O que eu e você, como culpável, nós merecemos é o castigo eterno por nossos pecados. É a ira eterna, é o inferno de enxofre, de fogo e enxofre, é o completo despejar da ira de Deus, sem piedade e sem misericórdia. Então, como eu posso receber o perdão de Deus sem Deus passar por alto a sua justiça, que antes do perdão, antes da misericórdia, demanda justiça? E se a justiça de Deus é eterna, quer dizer que eternamente essa justiça deve arder em mim e eu nunca terei a misericórdia de Deus. Como pode ser isso? Deus cumprir, saciar sua justiça, sua ira contra o pecador e perdoá-las. É impossível para nós isso aí, porque estaríamos eternamente sendo culpados de juízo e pagando por os nossos pecados eternamente. Mas no capítulo 85 diz: a misericórdia e a verdade se encontraram e a justiça e a paz se beijaram. Onde a justiça de Deus é saciada e pode se encontrar com a misericórdia e pode se encontrar com a paz. Onde acontece isso? Em que momento? Isso acontece na cruz. Na cruz nós vemos a Deus em forma de homem,
morrendo por os nossos pecados. Na cruz, vemos a Deus tomando a forma humana, se despojando da sua glória, se fazendo escravo, se fazendo servo, tomando o nosso lugar para pagar Ele por nossos pecados, carregando nos seus lombos os pecados passados, presentes e os pecados futuros, levando sobre Ele, derramando o seu sangue para que possa haver expiação e remissão de pecados. Mas antes disso, Ele começa a testiguar toda a ira de Deus no Getsemani, quando Ele começa a carregar todos os pecados da humanidade e Ele começa a se angustiar até a morte. Ele começa a beber da ira de Deus, profetizada por Jeremias, lá no Antigo Testamento, quando ele fala que Deus derramaria a sua ira sobre as nações, da copa da sua ira sobre as nações, e as nações irão ficar doidas. Jeremias 25:15. As nações iriam tremer, iriam endoidar, enlouquecer nas suas bases quando Deus derramasse a sua ira, a copa da sua ira, o cálice da sua ira sobre o pecador. Na cruz, Jesus bebe dessa copa, desse cálice da ira sobre nós. No Getsemani, Ele começa a beber da ira de Deus, a paga que era sobre nós, o castigo que nos leva à paz, segundo Isaías 53. Ele, o servo, o escravo, o Deus feito homem, toma nosso lugar na cruz, pega nossos pecados, se faz culpável por nossa causa e bebe por nós toda a ira de Deus. A ira eterna que tinha que ser derramada sobre nós por nossos pecados, ela é saciada. Nesse momento, você e eu, todos os eleitos de Deus que foram escolhidos, conforme Paulo falou antes da criação do mundo, todos, cada um dos seus eleitos que existiram, que existem hoje e que existirão, cada um deles fica impune, fica, vamos dizer assim, limpos, essa palavra correta, diante de Deus. Fica impune da punição eterna, de tal maneira que Cristo vai olhar a eles, ao seu povo, passado, presente e futuro que virão, de uma maneira amorosa, ao invés de olhar com ira para fazê-lo pagar por essa justiça, por os seus pecados. Em Cristo Jesus, Ele leva o pecado do seu povo, dos eleitos, dos escolhidos, leva sobre si, sofre por eles, para que Deus possa olhar com amor e ver que essa justiça que eles merecem ser punidos, que merecemos ser punidos, Jesus já foi punido em nosso lugar. Então Ele olha a conta, a nossa dívida já paga, e nós estamos limpos dessa transgressão, o qual Deus, ainda em nossos pecados, Ele pode nos olhar com amor e trabalhar em nós com amor. E quando nós falhamos e pecamos, Ele perdoa as nossas iniquidades. Mas foi lá na cruz que a justiça foi saciada de Deus e a misericórdia se encontrou, onde a misericórdia e a graça se fez amiga da lei, onde, como diz o Salmo 85, verso 10, as misericórdias de Deus e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram, e a verdade brotará da terra e a justiça minará desde os céus. Nós sabemos que isto se referia a Cristo. Isto é tão profundo que, como falei no início, me faz cair de joelhos e adorar a Deus por quem Ele é, por o que Ele fez por nós. Nós que merecíamos o juízo de Deus, Ele feito homem, na manifestação do seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, sofreu, o único justo, o único perfeito, o único que tem vida eterna e que poderia saciar a lei,
veio, se fez homem, se despojou da sua glória, morreu por mim, pegou meu pecado sem eu merecer e se entregou por mim para que eu e você e todos os santos de Deus, os escolhidos do Senhor, os eleitos, possamos ter vida eterna nele. Deus possa tratar com o homem, trabalhar nele até ele chegar no céu. E eu vejo isto e digo, eu não mereço disto. Eu não mereço quão grande amor. Onde eu estaria se isto não fosse feito? Onde você estaria se isto não fosse feito? Estaríamos de cabeça e o mais doloroso, estaríamos lançados de cabeça no inferno, e o mais doloroso disto não é o fogo que estará lá, não é o fogo que vai arder lá. Isso não é o mais doloroso do inferno. O mais doloroso no inferno é saber que quando eu esteja lá, eu estou lá porque eu sou um transgressor. Eu vou descer ao inferno em total e completa inimizade com Deus. E eu vou estar no inferno lá longe de todo o amor de Deus, do propósito com o qual eu fui feito, por Deus e para Deus. Fui feito por o amor de Deus e para amar a Deus. E lá estarei longe disso. A minha dor é que eu estarei lá longe do amor da nossa verdadeira vida, da minha vida, Deus, e não só por um tempo, por toda a eternidade, sofrendo o perfeito despojar da sua ira. Isso eu mereço. E quando eu vejo que Cristo se entregou no meu lugar para me livrar disso, não tem como cair de joelhos a adorar por aquilo que Ele fez, o resgate que Ele fez por mim, sem eu merecer e sem eu fazer nada para me livrar disso, porque eu e você não podemos fazer nada. Isto é o glorioso Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de salvação, que o homem está perdido, mas porém Jesus tomou o nosso lugar na cruz. A ira que deveria ser sobre nós, Jesus a leva, e hoje Deus convida o pecador a abrir seu coração e receber Jesus, para que ele possa ser livre desse inferno eterno, dessa ira eterna, e Jesus possa então trabalhar na sua vida e guiá-lo à santificação, à obediência, à santidade e, sobretudo, ao céu. E que ainda que ele seja pecador, se ele crê em Jesus, se ele tem os frutos do Espírito na vida dele, ainda que ele seja pecador, Deus produzirá em sua vida, Deus produzirá o arrependimento, a dor do arrependimento, a tristeza do pecado, para guiá-lo ao arrependimento, para que no arrependimento encontre o perdão de Deus sobre si, possa ter perdão, possa ter comunhão ainda nos seus pecados diários, ele possa ter comunhão, possa ter fortaleza e possa se passar mais a glória de Deus por meio da oração e da comunhão com Deus, para poder vencer dia a dia o pecado que combate contra nossos corpos mortais. Que maravilha de revelação é esta! Pensamentos diários. Simples, mas profundas reflexões diárias, desde o canal A Voz da Sã Doutrina para o Mundo, pregando a Santa Palavra de Deus.